Nos grandes e principais movimentos da história, a gente tem um grande líder chamado Mahatma Gandhi. Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês, pelo menos aquilo que eu acho de mais interessante em Mahatma Gandhi. Olha só, a história de Mahatma Gandhi está marcada por várias e várias movimentações e estratégias muito especiais. Por quê? Porque Mahatma Gandhi, no processo de independência da Índia, ele foi um grande líder que lutou de forma pacífica para libertar os indianos aí da influência dos ingleses. Então, olha só, quero destacar para vocês que esse contexto em que Mahatma Gandhi ele surge com a sua liderança era um contexto que nós historiadores, nós chamamos de descolonização. Ok? Por que descolonização? Porque após a Segunda Grande Guerra, depois de 1945, as nações europeias elas estavam enfraquecidas e as colônias nesse meio tempo da Ásia e da África elas foram garantindo vários movimentos para que elas se tornassem libertas, né, do poder da Inglaterra, da França, da Alemanha, do próprio Japão e Estados Unidos e tantas outras, Portugal e Espanha, ok? Então, quando a gente fala de Mahatma Gandhi, a gente tem que entender o seguinte: Mahatma Gandhi, ele nasce num contexto pós-Segunda Guerra e num contexto ainda maior de descolonização, ou seja, é o processo de independência da Índia. E ele vai surgir como um cara que vai lutar pela independência indiana nas décadas de 20 e 40. E o que eu posso destacar de Mahatma Gandhi como um cara assim super do bem, né? Ele vai aí se mostrar um grande ativista, não é isso? E ele também vai lutar de forma muito pacífica. Eu quero destacar para vocês aqui o que ele como ele se colocou. Olha só, dentro aí das lideranças de Mahatma Gandhi, a gente vê uma liderança religiosa e política. Isso mesmo, religiosa e política, né? Ele vai ter... Por que religiosa e política? Nós tínhamos a questão da independência, não é isso? Da independência dos ingleses, e por trás disso nós vamos ter também uma disputa religiosa entre o islamismo e o hinduísmo. Ok? São essas duas grandes religiões da época que influenciavam, e também os cristãos, né, gente? Mas essas lideranças religiosas seriam mais os muçulmanos e os hindus. E aí, o que ele vai propor? Ele vai propor a desobediência civil. O que seria isso, professor? Eu vou destacar aqui para vocês pelo menos 3 pontos. Seria a resistência pacífica, sem uso de qualquer tipo de violência, leis que foram estabelecidas pelos ingleses, mas que estavam fora das influências, os interesses indianos deveriam ser quebradas, não deveriam ser obedecidas, ok? Aí nós temos também os impostos não deveriam ser pagos, nenhum apoio aos ingleses, e toda a resistência deveria abdicar dos atos violentos. Então todas as manifestações seriam de forma pacífica, né? De forma resistencial, mas não com violência, e sim de forma pacífica, através de tudo isso que eu já comentei com vocês. E aí, em 1947, como os ingleses não tinham nenhuma mão de obra, vamos dizer assim, indiana, e encontrava essa resistência de seguir as normas inglesas, então o que eles fazem? Em 1947, os ingleses se retiram, claro que ainda vai ter uma grande influência, mas eles se retiram, e aí nós vamos ver o processo da Índia, no processo de independência, eles vão se tornar independentes em 1947. Então Mahatma Gandhi foi um homem para o seu tempo, e ele entrou, claro, na história. É um grande homem, um grande marco, e ele nos ensinou muitas coisas. E tem uma frase do Mahatma Gandhi que eu gosto muito de destacar, que ele dizia assim, ó: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Se você é cristão, os seus atos, a sua conduta fala muito mais do que a sua própria fala. Entendeu? Aquilo que você faz, as suas atitudes, reflete muito mais do que na sua fala. Falar e fazer. Fazer e falar. Fora isso, se você fala, mas não faz,
seu testemunho, a sua vida não vai ter nenhuma autoridade, ok? Então Mahatma Gandhi era um homem para o seu tempo. Ele fazia, ele era para depois fazer. É melhor ser do que fazer, ok? Então fica aí um grande exemplo de Mahatma Gandhi nesse processo de independência da Índia, ok?